Era uma vez Ana Maria. Ana Maria me ensinou que nós não precisamos fazer muitas coisas, inúmeras coisas, para conseguir leveza e felicidade. Pelo contrário, para conseguir leveza e felicidade, a gente precisa escolher as coisas que a gente vai fazer. Ana Maria teve uma vida complicada. Ela era casada, trabalhava fora com filhos e o marido dela morreu. Quando o marido dela morreu, ela percebeu que ela não ia dar conta de tudo que ela tinha para fazer. Que ela tinha que dividir as tarefas com os filhos, que já eram grandes. Porque caso contrário, ela ia ficar doente, ela ia ficar triste, ela ia ficar deprimida e as coisas iam ficar complicadas. Isso deu forças a ela, essa situação difícil deu forças a ela, para que ela chegasse para os filhos, como se ela estivesse trazendo uma coisa boa. Filhos, traga uma boa notícia. A gente tem tudo isso para fazer, mas se a gente dividir entre nós, vai ficar leve para cada um, a nossa família vai funcionar, vocês vão aprender um monte de coisas e a gente vai conseguir seguir no dia de cada vez. Essa história da Ana Maria mostra que a gente não precisa ter uma perda grande na nossa vida para a gente entender que nós temos limites. Nós mulheres acabamos achando que nós temos que ser multitarefas, e isso eu aprendi de um professor da Unifesp, o Galduros, de que ser multitarefa não ajuda a gente, só traz mais ansiedade e envelhece o cérebro. Mas tem um exemplo que ajuda a gente tentar lidar nessa divisão de tarefas em casa. Tem a questão do controle e do limite. O controle é quando a gente fala para o outro o que ele tem que fazer, que normalmente é o que a gente faz com os filhos. E a gente repete isso 10 vezes, desgasta a relação familiar e não chega a lugar nenhum. O limite é quando a gente fala para o outro o que a gente vai fazer. Pensando nessa questão do limite, é assim que funciona o nosso relacionamento conjugal e familiar e com os filhos. A gente precisa combinar, por exemplo, uma mãe com um filho com videogame. Filho, você vai jogar videogame se você lavar a louça, que a gente combinou já antes. Se ele escolhe lavar a louça ou não, fica com ele. Mas se ele não lava a louça, ele vai ficar sem o videogame. Isso não é para entrar como uma punição, como uma raiva, mas sim como uma consequência. Esse mecanismo do limite, é uma coisa que eu posso falar mais profundamente mais para frente, é a base do nosso relacionamento familiar. Porque a gente precisa fazer combinados, a gente precisa cobrar que isso seja feito, a gente precisa colocar a consequência daquilo que foi combinado. E com isso a gente consegue sair da situação de raiva, descontrole e repetir 10 vezes, que acabam minando o nosso relacionamento familiar. Mas o mais importante de tudo é a gente confiar que a gente consegue colocar isso em casa. Porque é isso que faz toda a diferença. É como eu disse no vídeo anterior, sentir leveza e felicidade e agora também confiança.